8:03, or it's 8:03. Ok, good morning, everyone. Welcome to Prática de Ensino de Língua Estrangeira, no caso, inglês. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos estejam bem, com saúde e vacinados, né? Então, vamos lá, meus queridos. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Primeiro, eu vou compartilhar o Moodle, tá? Só para que vocês possam se localizar com relação a atividades, etc. e tal. Então, olha, o texto está aqui, Rita, ó, semana 9, 21 de setembro, os dois... deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na semana 8, deixa eu ver. As explicações estão aqui, formação de professores de língua, que é o capítulo 5, e prática de ensino, que é o texto 3. Eles estão aqui. Texto 2, texto 3, ser professor de inglês, tá? Que é o que vocês devem utilizar para fazer o fórum. Deixa eu só... O fórum, um é fórum, outra questão norteadora. Ops, aqui no vídeo fica lindo eu passando tudo rápido assim. Pessoal, eu fiz ontem uma planilha para ver os alunos que já entregaram, que já participaram do fórum. Então, só lembrando que eu tenho aí poucos alunos que responderam ou fizeram as questões. Eu já fiz até um compilado de todas as questões norteadoras de vocês. Então, vejam aqui, olha, as questões norteadoras número 1, eu tenho 6 alunos apenas que já fizeram, tá? Que eram as questões do texto lá, formação de professores. Depois nós temos o Fórum de Discussão 1, que é o nosso fórum do mês de agosto. Então, até ontem também havia pouca contribuição. O que vocês precisavam fazer? Assistir a esse vídeo, né, Desafios da Educação, e responder aqui as questões. Então, por exemplo, essas questões que eu coloquei, elas servem para uma orientação, para vocês redigirem o texto de vocês. Não necessariamente vocês precisam colocar a pergunta e a resposta. Vocês podem fazer um texto corrido, falando a respeito das 3, tá? Por exemplo, ao assistir o vídeo, o que me chamou a atenção, ou apresentou tais e tais desafios com os quais eu concordo, discordo, etc. Tá? Então, não necessariamente precisa responder em forma dessas 3 perguntas, mas também tranquilo para quem já respondeu, porque eu vi que a maioria de vocês respondeu nos 3 tópicos, se eu não me engano, com exceção da Rita, que fez um texto corrido. Tá? Então, olha, também foram poucos os alunos que responderam. Então, assim, se vocês deixarem para a última hora, vai ter muita coisa para ser feito. As questões norteadoras número 2, que estão aqui, vou abrir para vocês, já está explicadinho, ó. Então, é o texto Formação de Professores de Língua, capítulo 5. Eu coloquei o texto, encontra-se na aba da semana 8, mas na realidade era da semana 9, tá? Eu fiquei de corrigir e não fiz a correção. O prazo é até 30 de setembro, então, assim, ainda não tem nenhuma contribuição para essa questão norteadora, tá? Voltando. E depois nós temos o Fórum de Discussão 2, que é para vocês fazerem a leitura do texto e deixar a contribuição de vocês a respeito do que vocês entenderam, do que chamou a atenção, etc. e tal. O que vocês acharem relevante, comentarem sobre. Então, é para redigir um parágrafo a respeito aí, do que é abordado pela autora, tá? Então, o prazo também é até o dia 30 de setembro. Então, vamos ver se já tem alguma contribuição aqui. Então, tem do Juan e da Rita, tá? Dia 15 e dia 16 de setembro. Então, por favor, não deixem para a última hora, senão depois vocês não vão conseguir realizar tudo. Vocês já têm a atividade avaliativa aqui, o trabalho final, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Eu só vou checar daqui a pouquinho se o texto está abrindo, se está correto, tá?
Então, vamos para a aba da semana de hoje. Nossa, quanta coisa já, né? Essa foi da semana passada. E os textos estão aqui na semana 9. Depois eu farei a correção, tá? Tá o texto 2 e o texto 3. Então, hoje nós vamos trabalhar um dos textos só, que é o Recriando a Sala de Aula, que eu vou fazer uma discussão com vocês a respeito deles. E o texto 2 e o texto 3 é o que vocês usarão para fazer ou as questões norteadoras ou o fórum, tá? Então, eu trabalharei apenas o texto número 1 com vocês, que é o Recriando a Sala de Aula, tá certo? Esse texto aqui. Texto 2 e texto 3 vocês vão utilizar para questões norteadoras e para o fórum. E aqui estão os slides da aula que eu já abri para vocês. Vocês visualizam o meu slide? Sim? Sim. Ok. Então, meus queridos, vamos dar início à nossa aula, tá? Refletir... Ops, peraí. A gente tem duas salas abertas aí de... Vocês poderiam mandar mensagem no grupo, gente? Porque tem alunos que estão perdidos em outra sala. Eu vi duas salas aqui abertas. Se vocês puderem, por gentileza, mandar mensagem, perguntar quem está na sala errada para vir para essa sala, eu agradeço, tá? Deixa eu compartilhar novamente a minha tela. Pessoal, nós vamos fazer uma discussão a respeito de um dos textos e depois nós vamos fazer uma atividade prática em grupos. Eu vou organizar vocês nas salas para que vocês possam responder a um Google Forms e depois eu explico certinho, tá? Não vou adiantar agora, não. Por gentileza, registrem a presença de vocês por meio do QR Code aqui ou do link que eu compartilho daqui a pouquinho com vocês no nosso chat, tá bom? Já apontaram a câmera do celular? Quem for fazer isso, posso dar continuidade? 1, 2, 3, ok, action. E para os alunos, então, se você estiver assistindo a gravação dessa aula, lembrando que a atividade de compensação de ausências já está disponível aqui. Basta clicar nesse Google Forms, nesse link, para responder e me encaminhar, tá? Quer dizer, já vem encaminhado diretamente. Então, compensação de ausência da aula de hoje, September 21st, you have to click here, okay? And answer. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito de quais são as crenças, expectativas e dificuldades dos alunos de letras. Vocês responderam, né, as questões sobre aquele vídeo. Então, vamos retomar um pouquinho do que vocês colocaram para responder aquelas 3 perguntas a respeito do vídeo, e esse texto vai dar um pouquinho, dar uma continuidade a respeito daqueles desafios que foram colocados lá pelo vídeo, tá? E eu vou fazer com vocês uma síntese apenas para que depois a gente possa partir para uma discussão maior e que vocês possam também fazer a contribuição de vocês lá no nosso fórum. Então, eu trago para vocês uma reflexão sobre os cursos de formação de professores, tá? Então, vamos refletir um pouquinho a respeito da nossa formação propriamente dita, da formação de vocês que são professores em formação inicial, mas já são professores, e da formação continuada, que, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, essa formação ela continua ao longo da nossa vida, tá? Por exemplo, quando a gente discute o uso das tecnologias em sala de aula, ou o uso das tecnologias para o ensino de língua estrangeira, ou qualquer componente curricular que seja, o que nós precisamos ter em mente? Que as coisas, principalmente as tecnologias, elas mudam numa velocidade, assim, assustadora. Então, quando a gente fala em formação de professor, e a preparação, ou a formação, ou a capacitação desse professor para atuar em sala de aula
utilizando, fazendo uso das tecnologias da informação e da comunicação, o que a gente precisa destacar? Que o professor, na informação inicial, no caso vocês, ele precisa ele precisa desenvolver algumas competências que ele possa ser criativo e que ele saiba lidar, por exemplo, com as mudanças que acontecem de maneira tão rápida, principalmente no que diz respeito às tecnologias. Eu já devo ter comentado com vocês em alguns momentos que, alguns anos atrás, quer dizer, muitos anos atrás, uma tecnologia que fazia diferença em sala de aula era a televisão, né? Então, assim, nossa, ter uma televisão na sala de aula para você compartilhar com os alunos aí um clipe de uma música em inglês, fazer o trabalho de listening para poder assistir um videoclipe, era uma coisa assim fantástica, né? Era muito difícil você conseguir, era difícil as escolas terem mais do que um aparelho de televisão, entre outras facilidades. E hoje a gente nem fala mais em televisão em sala de aula, né? Então hoje são os smartphones, você quer assistir a um clipe, você já pede para o aluno abrir o celular nos grupos e eles assistem e discutem, etc. Você consegue obter a letra de uma música assim com muita facilidade. Então, por exemplo, a preparação ou a formação que vocês estão tendo hoje com algumas práticas de ensino, provavelmente quando vocês estiverem em sala de aula, elas já estarão desatualizadas. E aí, o que a gente faz? Então, vamos a essa reflexão. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de lidar com o novo, de adaptar o conhecimento que a gente aprendeu no nosso curso de formação para transformar a realidade que vai se apresentar para a gente em determinados momentos da nossa prática, tá? E uma coisa a ser destacada é essa reflexão que eu trago para vocês, cuidando da formação de nossos professores e fazendo disso uma prioridade, que estaremos contribuindo para a melhoria da educação. Então, eu vou parar de compartilhar um minutinho essa tela para que a gente possa discutir. Então, quando nós cuidamos dessa formação dos professores, nós estamos contribuindo para futuras gerações. Por exemplo, o que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês têm algum exemplo que poderiam compartilhar aqui com os colegas a respeito disso? Então, o que significa isso na prática? Alguém poderia se manifestar aí, por favor? A Alejandra está falando aqui que foi o Matheus que chamou ela na outra sala. Sempre tem alguém perdido em outra sala, né? E aí, meus queridos, alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês vão deixar só eu falando assim? Não vale. Matheus, o que você acha disso? Você está aí? Ô, Rita, que eu vi, você fez tchac. Escutei o barulho do microfone aí. A gente fica esperando alguém falar, né? Mas não... sobre essa questão das tecnologias, né? Eu falo por experiência em sala de aula e falo também por experiência aqui na escola, né? E também por já ter trabalhado em assessoria pedagógica em várias escolas, passando tecnologias, né? Bom, na verdade, eu vou falar mais sobre essa experiência que eu tive, né? De trabalhar, desenvolvendo material didático em editora e por aí vai, né? Quando a gente vai na escola e mostra determinadas situações para os professores, eu particularmente, né? Eu via muita resistência, né? Mas a resistência é daquilo assim, de mexer numa prática que eu tenho segurança dela e estar de frente com outra situação na qual eu não tenho segurança, né? Eu olho para aquilo e falo assim, bom, não sei. E por que eu falo isso? Porque eu passei da era, né, da televisão, depois daqueles tablets gigantescos, né, que todos tinham, data show, era aquele carrinho que andava no corredor da escola com
com data show, com aquele de vídeo lá, aquele vídeo, não era videocassete, era... Bom, enfim, tablet, depois notebook e por aí vai, né? Tantas coisas. Mas o que sempre me chamou a atenção é essa resistência do professor para o novo, né? De mudar uma prática. Na verdade, era visto como mudar uma prática na qual ele tinha segurança, que ele se identificava, para outra que ele não se reconhecia, né? Então, isso me chamava muito a atenção. Ok, muito obrigada, Rita, por sua contribuição. Tem mais alguém que gostaria de falar a respeito disso? Porque senão sou só eu que falo aqui nessa aula e fica assim, né? Só dá eu aí quando vai assistir essa gravação dos vídeos das aulas. Ó, falando nisso, ainda vocês não se inscreveram no meu canal, hein, gente? Eu só tenho 20 inscritos lá, eu preciso aumentar meu número de inscritos no meu canal do YouTube. Então, estou esperando vocês para acessarem lá e se inscreverem, tá bom? Falando, né, trazendo um pouquinho dessa discussão, aquele vídeo que vocês assistiram que falava a respeito dos desafios, né, fala justamente, uma parte dele fala justamente a respeito dessa resistência dos professores. Então, por exemplo, é muito mais fácil chegar numa sala de aula de ensino médio que utiliza um livro didático, e aí eu simplesmente peço, olha, abra o livro nessa página, vamos fazer esse exercício, e a gente vai utilizando aquilo que é mais tranquilo para a gente, que a gente sabe as respostas, né? Então, muitas vezes os livros, você tem o livro do professor, e aí você fica naquela área de conforto, né? Naquela zona de conforto. E a pandemia veio justamente para mudar um pouco disso, principalmente para o nosso curso de formação de professores. Então, que eu acredito que quando nós voltarmos presencialmente, muitas coisas serão facilitadas. Antes, todo e qualquer trabalho, vocês tinham que ou mandar por e-mail, e às vezes perdia-se esse trabalho aí nos e-mails, não chegava, tinha spam, etc. e tal, ou vocês tinham que entregar impresso determinados trabalhos. E hoje a gente, eu digo, utilizando as tecnologias, nós conseguimos, né, pelo menos, lidar com isso. Então, tudo já é mais automático. A compensação de ausência, clica aí, já chega aqui para mim, eu já abro o meu computador, já vejo quem fez, quem não fez, etc. e tal. A correção, o feedback, você já dá automático na própria tarefa, na própria atividade. E, assim, muitas coisas vieram para facilitar, né, para tirar esse medo que o professor tem de lidar com a tecnologia, de lidar com as novidades, com qualquer metodologia que seja. Vamos falar aqui um pouquinho nas metodologias ativas de aprendizagem. Então, é mais fácil ficar naquele conforto e trabalhar de maneira, vamos dizer assim, tradicional do que inovar, né? Então, o que é esse inovar? Inovar é fazer com que o aluno pense, raciocine, utilize as suas inteligências emocionais, que são mais importantes até do que a competência técnica que a gente tem. Então, informação, a gente sabe que num clique a gente consegue informação, mas o que fazer com essa informação, como filtrar esses dados, essas informações, como compartilhar, o que fazer com elas, que é o mais difícil. Então, os cursos de formação de professores, se eles não têm esse intuito de desenvolver nos alunos, professores em formação inicial, essa prática de reflexão, nós estamos comprometendo as gerações futuras. Se nós não investirmos, por exemplo, em vocês, que serão os que darão continuidade aí à formação de outros alunos e de outros professores, nós teríamos assim, uma desesperança muito grande. Por quê? Porque saberíamos que essa parte de formar outros alunos, né? Então vamos pensar da seguinte maneira: vocês estarão dando aulas no ensino fundamental e no ensino médio, né? E como é que vai ser a relação de vocês com esses alunos? O que é que vocês irão fazer com esses alunos na sala de aula de vocês? Será que a maneira, a prática pedagógica de vocês vai fazer com que os alunos gostem da língua inglesa, né, ou da língua portuguesa, que não vejam assim com
numa expressão popular, não fiquem com o pé atrás. Então, essa preocupação que se tem com os cursos de formação de professores, com aumentar ou garantir a qualidade desses cursos, é que vai fazer a diferença para as gerações futuras. Então, é a respeito disso que nós precisamos pensar, tá? Então, continuando aqui, quais são os problemas que existem aí nos cursos de formação de professores? Aqui é o livro que traz esses problemas e nós podemos fazer aí uma analogia, uma comparação com os outros cursos e o curso também do Instituto Federal, né? Então, o que a gente tem aqui que o texto traz, né? Pouca carga horária em língua estrangeira. Então, por exemplo, não é o caso do nosso curso de licenciatura em letras. A carga horária de língua estrangeira tem o mesmo peso que a carga horária de língua portuguesa. Aliás, tem mais aulas de língua estrangeira nos últimos semestres do que teria de língua portuguesa, tá? O outro problema que o livro nos coloca é que o currículo dos cursos de letras e a ausência de disciplinas importantes como informática e educação e linguística aplicada. Então, esse livro, se eu não me engano, ele é de 2010, né? 2009, 10, mas preciso checar lá, porque eu já até esqueci. É muita literatura para você lembrar as datas certas, mas a gente checa já já. Então, por exemplo, quando nós pensamos no curso de formação de professores, nós temos que pensar na matriz curricular, no currículo. Então, se esse currículo não for bem organizado, esse curso já está em defasagem, né? Então, por exemplo, nós fizemos algumas leituras a respeito dos documentos oficiais, das orientações curriculares, dos PCNs e outros documentos oficiais aí disponibilizados pelo MEC, e nós percebemos que, por exemplo, é importante que se dê destaque, né, nas disciplinas, nos componentes curriculares, para a parte que capacite o professor para o uso das tecnologias. E muitos dos cursos de licenciatura em letras não têm sequer uma disciplina que trabalhe isso com os alunos. Ele está trazendo aqui ainda informática, né? Mas não seria nem a informática e a educação, mas seriam as tecnologias e a educação. E também a disciplina de linguística aplicada. Então, por exemplo, no currículo do curso de letras do Campus Sertãozinho, do Instituto Federal, nós temos uma disciplina que vocês verão no 8º semestre, que é Tecnologias da Informação e Comunicação e o Ensino de Línguas, e vocês têm também a linguística aplicada. Então, como que um curso de formação de professores não tenha uma disciplina que fale da linguística aplicada e que fale do uso das tecnologias? Então, alguns cursos trazem como matérias, né, como componentes optativos, então o aluno faz se ele quiser. Então, isso já está errado. Então, quando a gente fala em formação desse professor, um curso deve pensar em tudo isso quando ele coloca os seus componentes curriculares, tá? Por exemplo, no curso de letras do Instituto, a primeira turma concluiu o ano passado, e o núcleo docente estruturante, que é o NDE, que é composto aí pelos seus professores, por alguns de seus professores, mais a coordenação de curso, já observou, por exemplo, que precisa fazer uma alteração nessas disciplinas, que algumas disciplinas que vêm no primeiro semestre deveriam estar lá no terceiro semestre, perceberam? Então, com o andamento do curso, com a participação dos alunos, fazendo as suas críticas, as suas sugestões, esse corpo docente, junto com o colegiado, porque no colegiado nós temos a presença de alunos, né, e a presença de professores, nós conseguimos mudar a cara desse curso. Daí a importância de os alunos estarem atentos a tudo isso para que ele tenha uma formação inicial que garanta a qualidade, né, do ensino. Outros problemas que o texto cita a respeito disso, né, dos problemas, dos desafios, é o desempenho linguístico, especialmente na área da fluência oral. Então,
os alunos vêm para um curso de licenciatura em letras com habilitação em português e inglês, com uma defasagem muito grande na fluência oral da língua inglesa. E muitas vezes ele não consegue, por exemplo, atingir um grau de fluência aí até o 8º semestre. Por quê? Porque muitas vezes ele se acomoda, muitas vezes o aluno pensa que a formação cabe apenas ao professor com aquelas 4 aulas semanais. Não é isso. Se eu quero ser um bom profissional, as 4 aulas ou 5 aulas de língua inglesa que eu tenho aí por semestre, elas não serão suficientes se eu tenho um desempenho linguístico assim básico. Então, eu preciso investir nessa minha formação também. E aí, o que é que o curso de letras poderia fazer para melhorar esse desempenho linguístico dos alunos? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão? Por exemplo, eu discuti com os alunos do 8º semestre de tecnologias que no nosso curso nós temos o extraordinário aproveitamento de estudos, conhecido aí como ESAP, né? E o aluno que tem um domínio, uma fluência melhor no inglês, na língua inglesa, ele vai lá, ele solicita esse exame, ele presta o exame, ele participa de uma banca, e se ele tirar a nota, acho que 7, né? 7 para cima, se eu não me engano, ele é dispensado da disciplina. Mas eu acredito que isso é um erro, né? Por quê? Porque nas aulas de língua inglesa, não se trabalha apenas a língua inglesa, ou não se deveria trabalhar apenas a língua inglesa, mas a maneira como é que a gente aprende e ensina aquele conteúdo para os nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E esses alunos que têm um desempenho linguístico melhor, eles poderiam estar nessas salas de aula ajudando a melhorar o desempenho linguístico dos outros colegas. Mas como fazer isso? Né? Então, nós ainda não descobrimos, nós estamos pensando em respostas para esse problema. Então, nós temos o nivelamento em inglês no primeiro ano, mas os alunos fazem esse nivelamento? Então, assim, há alguns problemas que a gente sabe que eles existem, mas que nós não conseguimos ainda resolver. Por quê? Porque precisa muito também dessa participação dos alunos. Então, seria interessante que vocês, como alunos, pensassem nisso. O que é que o curso, o que é que os professores de língua inglesa, de prática de ensino, de língua materna ou de língua estrangeira, o que eles podem fazer para melhorar a fluência desses alunos? Tá? Então, vão pensando aí que vai chegar um momento que vocês precisarão contribuir. Desempenho didático-pedagógico, né? Então, a capacidade de tomar decisões de caráter programático e metodológico. Então, por exemplo, como melhorar isso? Como muitas vezes a gente precisa refazer o projeto pedagógico do curso, precisa refazer a grade curricular. Por quê? Porque às vezes a ordem em que a gente coloca as disciplinas, elas não estão assim boas, né? Então, como melhorar isso? E um outro fator seria o desempenho interpessoal, que envolve aí, entre outros aspectos, a criatividade, a dinâmica, a perspicácia e muitas vezes a paciência. Então, é esse desempenho entre as pessoas, né? Entre os envolvidos, entre os atores envolvidos nesse processo de formação, que seriam quem? Em primeiro lugar, os alunos, não nessa ordem de importância, tá? Mas primeiro, os alunos, segundo, os professores, terceiro, todo o corpo docente, mais direção, mais gestores. Por quê? Porque muitas vezes a resposta para determinados problemas está justamente nesse relacionamento que existe entre o curso de letras e os outros cursos de licenciatura. No nosso campus, a gente tem a licenciatura em Química, ou com os cursos técnicos, né, com o ensino médio. Então, como a gente pode melhorar esse desempenho aí? Como que os alunos de letras podem pensar na resolução de problemas para o ensino de língua inglesa ou de qualquer outro componente para os alunos do ensino médio? Perceberam? Utilizando aí a criatividade, entre outros fatores. Então, são vocês que estão sentindo na pele essa formação que precisam dar esse feedback para a equipe que está por trás de tudo isso, que seria a coordenação de curso
e todos os docentes que fazem parte aí do curso, né, do corpo docente, mais os outros gestores que também fazem parte dessa formação de vocês. Então, nós não podemos ter alunos passivos, né? Nós precisamos falar, olha, isso não está certo, isso pode melhorar. Então, tudo isso vai contribuir para uma formação melhor. Um outro fator citado é com relação ao estágio e à prática de ensino, né? Então, a disciplina de prática de ensino. Então, a formação teórica e a prática fica a cargo do professor de prática de ensino, com uma carga mínima no último semestre do curso. Gente, lembrando, né, destacando que isso aqui é o que traz o texto, né, que traz o artigo, e ele não necessariamente se aplica ao curso do Instituto Federal Campus Sertãozinho, mas se aplica à maior parte dos cursos de formação de professores, principalmente instituições privadas de ensino, que têm um curso noturno com apenas 3 anos aí de formação, né? Então, em 3 anos, diminui ainda mais as possibilidades de uma melhor formação. Isso não acontece no nosso campus, porque tanto o estágio quanto a prática de ensino, ele toma conta de metade do curso, praticamente, né? Então, nós temos prática de ensino de língua materna 1 e 2, prática de ensino de língua estrangeira 1 e língua estrangeira 2, o que significa que é 50% do curso. Então, em metade do curso, vocês têm disciplinas práticas, né? 2 práticas de materna e 2 práticas de língua estrangeira. E o estágio também, vocês têm aí, eu não sei se teve modificação esse ano, né, do ano passado para esse, mas era 5º, 6º, 7º e 8º semestre, então 50% do curso vocês também têm a opção de já estar estagiando, tá? As 400 horas. E uma outra questão que eu gostaria de compartilhar e gostaria da reflexão de vocês é que o processo reflexivo relacionado a questões da linguagem, pessoal, esse a questões da linguagem aí, eu tirei do texto da maneira como ele estava escrito, tá? Da Celane, não tem crase, porque esse a está aqui no singular e questões está no plural, então, certo? Nós temos aqui um termo que pede preposição e um outro que aceita o artigo, questões são as questões, só que a gente não usa crase diante de singular e plural, tá? Mas eu mantive porque era como estava no texto original, tá? Então, vamos esquecer essa parte, já que o professor de português vê e fala, né? Então, é isso. No caso, eu mesma, tá? Porque eu dou aula de português também. Então, olha, o processo reflexivo que está relacionado às questões da linguagem, seu papel e sua construção sociais, ele deve acompanhar a formação do graduando desde o início. É refletindo sobre o seu próprio processo de aprendizagem que ele irá desenvolvendo a compreensão crítica de seu trabalho futuro como educador, ou seja, professor de línguas. E essa tarefa não pode ser deixada para o final do curso, talvez apenas como um dos itens da prática de ensino. Então, vamos lá, eu vou parar de compartilhar um minutinho, e eu gostaria de ouvir de vocês a respeito desse item aí que eu destaquei no slide. O que vocês me falam? A minha gatinha está deitada aqui atrás do computador. Vou bater uma foto aqui só para mostrar para vocês depois. E aí, pessoal, vamos lá? O que vocês me falam sobre isso? O que significa... Peraí. Tirei uma foto dela aqui só para registrar. O que vocês pensam a respeito disso, né? Então, quando a gente tem falando que é refletindo sobre o seu próprio processo de aprendizagem, que ele irá desenvolver a compreensão crítica do seu trabalho como futuro educador, ou seja, um professor de línguas. Eu enfatizaria que é tudo isso que foi colocado para vocês até então, que o aluno, por exemplo, que cada um de vocês, não podem se ver nesse curso de licenciatura em letras como alunos, né? Porque vocês já devem se considerar, desde o primeiro momento que entraram no curso de letras, que foram aprovados,
que vocês são professores em formação inicial. E cada componente curricular, né, que faz parte do processo formativo de vocês, sejam das disciplinas didáticas, das disciplinas pedagógicas, com a professora Marina, professora Michele, professora Andréia, e as disciplinas que são específicas do curso, cada uma delas é responsável pela formação de vocês, né, para aquele futuro professor, que depois nós chamamos aí de professor em formação continuada. Então, se vocês não refletirem a respeito de tudo isso que está acontecendo com vocês nesse momento, enquanto professores em formação inicial, vai ficar difícil o trabalho de vocês como professores em formação continuada, porque parece, quando a gente não reflete, quando a gente não critica, quando a gente não discute, parece que não é com a gente. Então, isso foi a Rosângela que não me ensinou direito, por isso que eu não aprendi aquele conteúdo, e a hora que eu estiver na sala de aula, né? Então, até onde vai a parte, não responsabilidade, mas até onde vai aí a influência do professor, e até onde é cada um de vocês que tem que lutar, né? Vocês que lutem, desculpe a brincadeira aí, mas até onde cabe a mim e cabe aos meus professores essa minha parte formativa, né? O que eu estou fazendo para melhorar a minha formação? Na minha fluência em língua inglesa, né? Na minha compreensão de textos, no meu momento de redigir os textos aí da professora Jaqueline, eu estou melhorando? O que é que eu estou fazendo para melhorar? Porque esse processo formativo, ele é ad eternum, viu, gente? A gente está sempre estudando sobre isso. E por quê? Porque tudo vai mudando, né? E a gente vai ter que aprender, senão você congela. Então, continuando, nós vamos fazer agora atividade prática, tá? Eu vou compartilhar, eu vou dividi-los nas salas, vou compartilhar esse link aqui no nosso chat, assim como o link da lista de presença, e eu vou dividi-los em grupos, parece que são poucos grupos hoje, né? Nós temos aí poucos alunos presentes, se não estou enganada. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse formulário e vocês vão responder as perguntas. E qual é a finalidade dessas respostas? Nós vamos falar um pouquinho a respeito das inteligências. Lembra que eu falei das inteligências? Que muitas vezes o desenvolvimento de uma inteligência emocional é mais importante do que a competência técnica. Por quê? Porque se eu tenho essas habilidades, essas inteligências desenvolvidas, né, eu consigo melhorar a minha competência técnica. E qual é a sua inteligência mais desenvolvida? Vocês já viram a respeito disso? Espera aí, deixa eu parar o slide aqui, a apresentação. Eu vou copiar aqui. Ficar de um tamanho... Só um minutinho. Pessoal, eu vou compartilhar aqui no nosso chat, no chat. Eu vou dividi-los em grupos, e o que vocês vão fazer? Então, juntos, por que em grupos? Porque um vai ajudar o outro a responder essas questões, tá? Então, o que um não souber, o outro ajuda. Mas tentem não abrir nenhum site para traduzir as perguntas, tá? E nem coloquem aí essas perguntas em português. Por isso que eu vou colocá-los em grupos para que um ajude o outro. Quando vocês finalizarem a resposta desse formulário, vocês vão descobrir que tem uma pontuação. E essa pontuação vai dizer para vocês qual é a inteligência de vocês que é mais desenvolvida. Por exemplo, quem tem a inteligência lógico-matemática mais desenvolvida? Então, normalmente, as pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida vão mais para a área, buscar um curso aí para a área de exatas.
tá, Rosângela? Eu estou na área de humanas, de letras, eu não tenho essa inteligência, essa é a minha última inteligência. O que é que eu posso fazer para desenvolver essa inteligência? Porque eu posso precisar dela para as aulas de língua e literatura. Perceberam? Então, o primeiro passo é preencher o formulário, respondendo as questões, e aí depois vocês vão descobrir qual é a inteligência de vocês. Aí, o que vocês precisam fazer? Salvar, anotar aí, dar um print, não sei o que vocês estão utilizando, para saber quais são as três primeiras inteligências de vocês. Então, a primeira, a segunda e a terceira, tá? Porque a próxima atividade a ser realizada vai ser com base nas inteligências predominantes. Aí eu vou organizá-los de acordo com as inteligências predominantes para vocês fazerem uma atividade prática. Eu fui clara, gente? Vocês conseguiram entender? Rosângela, posso já tirar uma dúvida? Que eu já não entendia a 4 do formulário, do questionáriozinho. Ah, tá. I always know where I am in relation to my home. Como assim? Eu não entendi. Você sempre sabe onde... essa é de local, tá? Localização. Eu sempre sei onde eu estou em relação à minha casa. Por exemplo, vou falar aqui em Ribeirão Preto. Né? Então, por exemplo, eu começo a andar por Ribeirão Preto de carro, eu fui parar num lugar lá que eu falava, gente, onde é que eu estou? Não sei mais nem para que lado está a minha casa. Perceberam? Então, tem gente que sabe. Ó, por exemplo, o meu marido está em São Paulo. Eu falo assim, em São Paulo eu me perco, né, assim, com uma facilidade que eu não sei mais nem onde é que eu estou. E ele fala, não, a gente vai para lá. Né? Ele fala, a direção é para lá. Então, é isso, se você tem essa inteligência de saber a localização. A minha casa está lá para o norte ou para o sul, eu estou aqui, se eu for reto, eu chego em casa. Tá? Entendi, eu estava filosofando já, tipo, eu achei que era alguma coisa filosófica, sei lá, não tinha pensado nisso. Não, a gente vai pensar aqui nas inteligências que vocês vão perceber. Tem pessoas que têm a inteligência da linguagem, né, da comunicação, outros têm a inteligência lógico-matemática, outros têm uma inteligência musical, né, que ouviu lá a primeira nota da música e fala, tal música. Eu também não tenho essa não, nem em português. Então, é isso, essas questões são mais técnicas que vai direcionar vocês para o tipo de inteligência que vocês têm mais aflorado, que ficarem em primeiro, em segundo e em terceiro lugares, tá bom? Pode ser? Posso dividi-los? Se alguém quiser clicar o celular aí no QR Code, eu vou colocá-lo mais uma vez antes de dividi-los nos grupos. Então, vocês estão em 3 grupos, acho que 1, 2, 3, 4 ou 4. Deixa eu colocar 4. Vamos ver quanto sairia por grupo aqui. Porque o meu nunca mostra certinho quantas pessoas tem, a não ser que eu clique num outro lugar. Só um minuto. 4, 4, 4 e 3. Então, tá bom. Tá? Isso, Léo, é sobre a teoria das inteligências múltiplas, tá bom? Então, sim, isso, eu só queridos, mandei um link para que tem umas explicações sobre a teoria do Gardner. Ah, tá certo. Eu pensei que era uma pergunta que apareceu aqui para mim. Então, olha, eu vou dividi-los... Sobre o Gardner. Ah, tá certo. Vocês já estudaram isso aí numa das disciplinas, né? Ou ainda não chegou a vez? Ainda não, mas eu vi isso no meu ensino médio. Ah, tá. Vocês vão estudar também, não sei se é a Marina, a Michele, que vai trabalhar isso com vocês. Ok, então, posso dividi-los aí nos grupos? Vocês querem que eu mostre mais uma vez o QR Code? Para quem for acessar pelo celular? Ó, estou mostrando. Se alguém quiser, então, apontar... Ups, cliquei muito rápido aqui. Então, se vocês quiserem pelo QR Code, ok? 1, 2, 3, bora lá. E eu vou dividi-los, então, nas salas, tá? Vou abrir as salas, parar de compartilhar aqui a minha tela. E aí vocês só devem responder as questões e observar qual foi o resultado que vocês tiveram, tá? Quais são as inteligências aí mais
desenvolvidas em vocês, tá bom? Um ajuda o outro, tá, gente? Com relação ao vocabulário aí. Mas não traduzam, não, por favor. Tá abrindo ainda a sala 1. Thalita, vocês estão... Não, Thalita está saindo. Marcele, cadê vocês, gente? Vocês saíram da sala? Oi, Rô. Ó, eu nem sei o que aconteceu. Sei que deu um erro e deu um tute aqui coletivo. Tá, deixa eu ver aqui onde é que você estaria. Thalita, eu vou chamar você para entrar na sala de novo, tá? Tá te chamando, vamos ver se vai. Gente, tá tão calor, olha, eu tô suando aqui. Tá chamando, Thalita. Foi. Foi todo mundo?
Os alunos estão respondendo a esse questionário sobre as inteligências múltiplas, né, a respeito de educação. Então, encontre, localize ou identifique os seus pontos fortes, né? Olha, esse formulário pode ajudar a você a determinar quais inteligências são mais fortes, né? Quais são as suas inteligências mais fortes. Se você for professor ou tutor, você pode usar para descobrir quais inteligências os seus alunos normalmente utilizam, né? Muito obrigada, Dr. Terry Armstrong, for graciously allowing us to use this questionnaire. Aqui são os agradecimentos, né, a quem permitiu o uso e disponibilizou o uso desse questionário. Então, o que os alunos precisam fazer? Então, se você está assistindo a gravação dessa aula, então, leia cada sentença cuidadosamente, escolha um das 5 bolinhas aqui, esqueci o nome, para cada uma das sentenças que melhor descreve você, tá? For example, I proud myself on having a large vocabulary, né? Ou seja, eu me sinto orgulhoso, eu tenho orgulho de ter um vocabulário bastante grande, bastante amplo, né? Então, qual seria aí o número que você colocaria? Então, o número 1 não descreve você, né, totalmente. O número 2 seria muito pouco. O número 3 seria mais ou menos, né, de certa maneira, assim. O número 4, muito bem. E o número 5 descreve exatamente você. Então, o 1 seria o mais fraco e o número 5 seria o mais forte, tá? Então, por exemplo, se você é um aluno que acredita que tenha bastante vocabulário, né, e você sente orgulho disso, você clicaria aqui no number 5, tá? Using numbers and numerical symbol is easy for me. Então, utilizar números, né, e símbolos numéricos é fácil para mim. Não, eu diria, para mim, por exemplo, o número 3, tá? Mas cada um vai responder aí o que acredita. Music is very important to me in daily life. A música é muito importante para mim no meu dia a dia, tá? Eu colocaria aqui para mim o number 4. I always know where I am in relation to my home. Então, olha, eu sempre sei onde eu estou em relação à minha casa, né? Será? Não, eu diria assim que depende. Então, para mim seria o número 3, tá? Eu me considero um atleta, tá? Vou colocar aqui número 4. Eu corro, pedalo, mas mais ou menos. Eu gosto de pessoas I feel like people of all ages like me. Eu sinto que pessoas de todas as idades gostam de mim. Então, ó, criança, adolescente, adulto, vovozinho, etc. Então, o que você colocaria? E aí, por favor, leiam todas as sentenças, as informações e se posicionem a respeito delas, ok? E aí, depois que vocês terminarem aqui a questão número 56, vocês vão clicar em Find My Strengths, né? Então, olha, encontre aí a sua força, o seu poder, a sua inteligência, tá? Quais são os seus pontos fortes? Pontos fortes, né? Eu fiz o raciocínio agora em inglês, que em inglês não tem plural no adjetivo, mas estou falando em português. Então, a número 56 aqui, olha, I look forward to visiting the zoo. Nossa, eu estou, assim, ansiosa para visitar o zoológico, tá? Eu gosto de estar sozinha e pensar sobre a minha vida e sobre eu mesma, né? Eu me sinto seguro quando eu estou com estranhos. Eu gosto de me movimentar bastante, né? To move, de mudar, de me movimentar. Ver as coisas em 3 dimensões, né? Na terceira dimensão, é fácil para mim. E eu gosto de fazer coisas tridimensionais, tá? E por aí vai. Então, vocês vão lendo cada uma dessas sentenças e vão se posicionando de número 1 até número 5,
para depois vocês descobrirem quais são os seus pontos fortes, né? Então, olha, aqui eu queria só mostrar para vocês, mas a não ser que eu responda tudo, eu não consigo descobrir quais são aí os meus pontos fortes, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou voltar para a primeira para buscar aqui o link da lista de presença. Parar de compartilhar minha tela. Vou dar uma olhadinha para ver se tem perguntas dos alunos no chat, tá? Estou lendo o chat aqui dos alunos, tá?
Olá, olá. Eu trouxe só vocês de volta, tá? Porque eu vi que vocês já tinham respondido. Cadê? Tem mais alguém chegando aí? Não acabou de fechar? Rita, Indra, Vitória e Thalita estão de volta, todas aí, né? Então, eu estava lendo o chat lá de vocês. Gente, eu estou traumatizando vocês aí nessas salas. É isso que eu li lá? Vocês fizeram rapidinho aí, com medo que eu já fosse trazê-las de volta para a sala principal. E aí, deu tudo certo? Deu sim. Eu vi algumas respostas lá de vocês, qual é a inteligência aí que predomina. Então, normalmente o predomínio vai variar pouquíssimo de qual é a primeira e a segunda entre os alunos do curso de letras, né? Então, se responderam certinho assim, já é o perfil dos nossos alunos que optam por um curso de licenciatura em letras. Então, basicamente, nós teremos aí uma variação muito pequena entre a que ficou em primeiro e a que ficou em segundo lugar, tá? Mas nós vamos dar continuidade a essa atividade. Deixa eu só verificar os outros grupos também, se já finalizaram, para eu trazê-los já de volta. Aqui eu não sei, já foi. Eles não estão comentando nada, então eu não sei se eles acabaram. O que vocês acham? Dá para trazer todo mundo de volta já, gente? Foi difícil responder? Ou é porque vocês dominam bem o inglês que foi rápido? Eu acho que deu tempo de deve ter dado tempo de todo mundo responder. Eu traduzi algumas palavras só. Teve umas palavras que eu não sabia que iam fazer muita diferença, então eu traduzi. Certo. Bom, então eu vou fechar todas as salas aqui, trazer de volta para a gente dar continuidade. Espera aí. Close. Porque a de vocês eu visualizei os comentários, então foi tranquilo, né? Dava para ver que já tinham terminado. Close, 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 close. Fechou. Tá fechando todas. Isso. Peraí. Estou fotografando minha gatinha. Vai sair assim no vídeo. Esqueci. Pessoal, todas as salas fechadas, né? Tá. Todo mundo aqui. Então, assim, eu espero que vocês estejam com as respostas de vocês, né? Então, por exemplo, no grupo 1, qual foi a inteligência que predominou no grupo 1? Teve coincidência da primeira ter sido a primeira para os 4 membros do grupo ou não? Uma pessoa do grupo poderia falar aí, de cada um dos grupos? Rita, o que predominou aí no seu grupo? Rita, Indra, Thalita? Foi o self, sim. Self. Foi o que mais teve. Ok. Do grupo 2, o Juan, eu não sei qual grupo você estava, mas o que predominou aí no seu grupo? Qual foi a inteligência? Nossa, professora. Hã? Agora eu não lembro. Qual foi a sua inteligência número 1? Você lembra? A minha foi body.
Ah, corporal? Tá. Então, professora, nosso grupo teve muita distinção. O que aconteceu aí, Léo? Fala para mim, fala para nós. Eu fiquei com a musical, lógica matemática e social, a interpessoal. Aham. A Ju acabou saindo com intrapessoal, interpessoal e a natural, de natureza. O Tá. Juan pegou a Bore lá, Aham. que eu não lembro como que é em português, é a físico-sinestésica, Aham. e as outras duas que eu não lembro, acho que é de linguagem e social. Isso, E a Larinha exatamente. pegou a de natureza, a interpessoal e a de linguagem. Então a nossa acabou tendo quase 2 de cada. Ficou Certo. bem empatadinho. Tá. A linguagem sinestésica e a corporal então, por exemplo, várias dessas inteligências aí eu não tenho. Então, nós vamos discutir isso. Eu não quero adiantar, porque se vocês observaram que na aba da semana, tem um outro texto que vai falar sobre isso, tá? Mas é a segunda parte da nossa atividade. Eu vi que alguém respondeu aqui, foi o Matheus. Matheus, o que você escreveu aí, meu querido? Quais foram as inteligências aí do grupo? Musical, self e body, é isso que eu estou vendo aqui no print? Não precisa mandar o print, não. Guarda com vocês, porque vocês vão dar continuidade a essa atividade prática depois, tá? Essa foi só a primeira parte da atividade, agora nós vamos fazer mesmo. Então, esse primeiro momento foi para vocês descobrirem o que predomina. Então, salva o print aí com vocês que vocês vão utilizar, tá? Não precisa mandar para mim ainda, não. A Emanuele disse que foi a social, a self e a nature, né? E a Ju falando aqui que ficou nessa ordem bem social, nature. Tá. Então, eu vou explicar. Quem levantou a mão aqui? Pode falar. Marceli, professor. Pode falar, então, Marceli. As três me representam totalmente. For musical, language e self. Tipo, eu tô espantada. As três me representam muito. Eu sou totalmente movida à música. Eu amo falar sobre... Eu amo contar histórias, eu amo ler histórias, eu amo escrever histórias. Então, tipo... E self, que é... Eu gosto muito de ficar muito comigo mesmo, sabe? Pensar muito comigo mesmo. Então, as três me representaram muito, Rosângela. Eu estou um pouco assustada. Quando Eu fiz achei interessante que a inteligência musical, ela não, isso eu não sabia. Ela não é só sobre música, sobre ritmo, sobre som. É sobre entonação, sobre contar histórias com emoção, com raiva, sobre passar coisas. Eu achei legal, achei interessante. E eu até concordei mais ainda e entendi por que essa inteligência é tão forte em mim, que eu faço teatro. Inclusive, hoje é minha peça, se alguém quiser ver. Eu vi aqui um comentário, alguém perguntando quem vai assistir a peça do Léo, etc. Né? Eu estava vendo aqui. Eu queria muito ver a peça do Léo, mas eu moro em São Paulo, Léo. Eu tô com raiva disso, que ódio. Eu queria muito ver a peça dele. Eu gosto... Essa inteligência musical me pegou também. Eu gosto de ler as coisas e meio que pegar a energia da leitura, sabe? A pessoa tá com raiva, eu gosto de ler com a entonação da raiva da pessoa. Então, eu gostei muito, Rosângela, e estou surpresa. Que legal. Olha, eu vou dar algumas dicas. A Ju está falando que grava aí. Eu também quero assistir, gente. Olha, qual a importância de nós sabermos quais são as inteligências que predominam nos nossos alunos, né? Então, por exemplo, se eu sei, eu não posso falar muito, porque senão eu estrago a atividade de vocês, mas o professor, né? Conhecendo quais são os destaques dos seus alunos, ele pode, inclusive, utilizar para o processo avaliativo, né? E pode ser utilizado também, por exemplo, quem não tem essa inteligência musical bem desenvolvida, existem técnicas, existem algumas estratégias que o professor pode utilizar em sala de aula, né, com o seu componente curricular aí, português ou inglês, para desenvolver essa inteligência, tá?
Então, mas isso é a segunda parte da nossa aula. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês lá no Moodle. Só um minutinho. Ô, professora, o Pode meu, falar. eu já tinha feito esse teste com você, eu acho que você lembra dessa aula no ensino médio com a gente, Sim. né? Aham. Deu um item diferente do meu, que eu lembro mais ou menos o resultado. Eu não tinha body, o meu era uma outra coisa, eu não sei por que isso mudou Aham. desse teste para cá. Eu fiquei intrigado, eu queria ter os prints depois. Tá. Então, deixa eu te perguntar, Juan, você fez alguma coisa nesse período de quando eu dei essa aula para vocês, até agora, que possa ter desenvolvido essa inteligência? Então, essa é uma possibilidade. Ou pode ser que alguma questão aí você tenha respondido de maneira equivocada para ter dado essa Então, inteligência. professora, eu comecei a treinar, sabe, fazer academia. Tá. Ativamente, eu fiquei mais ativo fisicamente. Então, já respondeu. Então, pode estar relacionado com isso, Juan. Foi muito bom você ter colocado isso, Juan, que eu ia falar no começo da atividade e acabei esquecendo. Então, essa é uma atividade prática que ela foi feita, porque, assim, eu quero explicar para vocês, que muitas vezes os alunos do curso de letras, quando eles têm aula de prática de ensino e o professor trabalha determinadas atividades, eles falam, mas isso aí numa sala de 40 alunos não dá para eu fazer. Mas isso daí não dá para eu fazer com aluno de ensino médio. Então, essas inteligências aí, elas estão em um dos textos, né, faz parte do livro didático lá dos alunos do ensino médio do Instituto Federal, que era, se eu não me engano, a Live High, e tem todo um desenvolvimento até responder essas questões. Essa foi a primeira atividade. Depois tem a leitura dos textos, que vai tratar do vocabulário e outras coisas aí que vocês irão fazer. Então, é só para mostrar para vocês ao final que eu vou colocar, por exemplo, qual foi o plano de aula que eu fiz para fazer essa atividade, em que etapas eu fiz e quais foram os resultados. Então, quando nós finalizarmos na próxima aula esse conteúdo, eu coloco para vocês todos os passos, começando a mostrar para vocês que ela fazia parte do plano de ensino da disciplina, depois do plano de aula, né, que ela foi organizada, aí, se eu não me engano, em 3 aulas, porque as aulas no ensino médio eram de 45 minutos, só 2 aulas por semana, então a gente levou, acho que 2 ou 3 semanas para finalizar. Mas eu mostro para vocês o passo a passo. Eu estou desenvolvendo com vocês uma atividade que é possível ser desenvolvida para os alunos do ensino médio, tá bom? Só para que vocês se localizem aí. Deixa eu só abrir aqui. Eu estava respondendo aqui também para saber o tempo que vocês demorariam, né, para poder responder, mas depois eu parei. Aqui, nessa semana 9, vocês viram que tem os textos para vocês fazerem lá as questões, né? Norteadoras e fórum. Depois tem os slides e aqui tem o texto, inteligências e habilidades, tá? Esse texto que nós vamos utilizar na próxima semana. Aqui eu não... Vocês visualizam fraquinho aqui essa semana 10 ou não? Estão vendo? Conseguem enxergar ou não, pessoal? Sim. Eu estou conseguindo enxergar, professora. Tá. Para vocês, por enquanto, está oculto, ó, tá vendo? Oculto para estudantes, porque eu só disponibilizo um pouquinho antes da aula, provavelmente na segunda, tá? Então, aqui, vocês vão fazer uma atividade prática, que é essa das inteligências múltiplas. Qual é o texto? Esse inteligências e habilidades que eu coloquei novamente aqui, mas que também está aqui na aula dessa semana 9, tá? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade numa atividade prática utilizando isso, tá bom? Espera aí, deixa eu voltar aqui no Teams. Ô, professora, aí a questões norteadoras e o fórum vai ser em cima desse texto.
de inteligência. Não, você fala da próxima para outubro? É. Não, não vai ser sobre inteligências, não. É um outro texto que a gente vai ler que vai falar de outras práticas, tá? É porque você tem que escolher aquilo que eu não trabalho na sala de aula, porque vocês perceberam que às vezes eu tenho 4 textos que falam sobre um assunto, e não dá para eu trabalhar com vocês os 4 textos em 1h30 de aula. Então, eu escolho um que eu aprofundo e que eu discuto com vocês, e aí eu coloco um para norteadoras, outro para o fórum, que aí vocês leem e vocês completam aí a aprendizagem, tá? Então, para o fórum de outubro, eu já vou ter mudado de assunto, tá bom? Meus queridos. Oi, entendeu? Então, professor, só uma perguntinha. Tem um dos textos que a senhora colocou, acho que na questões norteadoras, eu não estou conseguindo achar o texto em si. Você colocou lá a forma como eu achei ele, a referência, eu coloco, aí aparece só a introdução dele. Eu vou verificar, então, Juan. Acabando a minha aula às 11 horas, que agora eu tenho a turma de inglês 2, eu vou checar lá e ver se tem algum problema. Qual que é o Questões Norteadoras ou o Fórum? Questões norteadoras, porque o fórum é com o seu texto, né, professora? Sim, o de crenças, né? Isso. Tá, então eu vou verificar lá e qualquer coisa eu já faço a correção, tá bom? Obrigado, professora. Eu que agradeço. Gente, beijos, fiquem com Deus, preencham a lista de presença aí que eu compartilhei o link agora há pouco, tá? Ou pelo QR Code. E eu vejo vocês na próxima semana. See you next week. Have a nice week. Have a nice day, ok? Thanks for being present in our class. Muito obrigada, viu, gente, pela participação de vocês, como sempre, nas aulas, tá? Beijos, fiquem com Deus e até semana que vem. Vou parar a gravação.